Olá, gente! Há quanto tempo eu não apareço por aqui? Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa pele maravilhosa dessa Lara Croft com as minhas tintas a óleo. Pois é, muita gente já disse que tinta a óleo não serve pra miniatura, que não dá pra usar, mas aqui está a prova de que dá pra usar sim e eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo, então fica até o final. Os meus primeiros testes com a tinta a óleo, na verdade eu não fiz nessa Lara. Eu fiz na cabeça de um gladiador, de um Maximus que eu estou pintando. E uma das minhas principais dificuldades quando eu comecei a pintar com a tinta a óleo foi desconstruir tudo o que eu sabia sobre tinta acrílica. Pois é, quando você vai pintar com tinta a óleo, você tem que fazer tudo diferente. Então, quando eu comecei, foi um pouquinho complicado. Eu não repetir as manias que a gente adquire pintando com tinta acrílica, como diluir toda hora a tinta. Eu comecei minha pintura muito similar com como eu começo com a tinta acrílica. Eu fiz o sketch de luz e o sketch de sombra. Só que, diferente da tinta acrílica, aqui eu não vou aplicar camadas finas de tinta. Eu vou diluir sim a minha tinta a óleo, mas eu não vou diluir tanto ela. E eu vou tentar fazer as transições direto na peça, com um pincel limpo. Porque a ideia aqui é você ir espalhando a tinta aos poucos na peça. Eu já tinha aplicado uma camada de pele da Acrylex mesmo no Figure, e eu não passei verniz, eu só esperei essa pele secar bem. Então, como ele já tá com a base fundo pele, aqui eu tô utilizando a tinta óleo mais para acrescentar as sombras e as highlights. Essa do Maximus, na verdade, eu acredito que eu cometi muitos e muitos erros, assim. Eu ainda tava com a cabeça muito presa em como é pintar com tinta acrílica, então tava difícil aplicar alguns conceitos da tinta a óleo, porque eu tô habituada com a tinta acrílica. Mas é importante a gente lembrar que a tinta a óleo, ela tem um tempo demorado de secagem. Quando eu pintei o meu Maximus, eu utilizei óleo de linhaça. É um tipo de dissolvente para tinta a óleo, você pode utilizar EcoSolve, óleo de linhaça ou secante de cobalto, qualquer uma dessas coisas você pode diluir a tua tinta. E o óleo de linhaça ele retarda ainda mais esse processo de secagem da tinta. Então aqui eu fiz meio que uma bagunça, porque eu misturei o óleo de linhaça e depois eu coloquei um pouco de secante. Então a tinta não secou nem rápido e nem devagar. Algumas partes que eu tinha usado mais secante secou até que rápido, tão rápido quanto tinta acrílica, e outras partes demorou cerca de 2 ou 3 dias para secar, porque eu usei a tinta um pouco mais grossa e também não utilizei o secante. Então, se você me perguntar, afinal, tinta a óleo seca rápido ou demora muito para secar? Então, depende muito do seu uso e de qual diluente você vai utilizar nela. A tinta a óleo ela tem bastante possibilidade de diluição, nunca água, você nunca vai diluir ela com tinta água, senão vai virar um negócio horroroso. Mas você pode diluir ela com EcoSolve e com óleo de linhaça. O óleo de linhaça vai dar um acabamento mais brilhante e retardar a secagem ainda mais da sua tinta. E o EcoSolve vai acelerar esse processo, porque diluindo a sua tinta, ela vai secar mais rápido. Então é sempre importante lembrar que o tempo de secagem da sua tinta a óleo sempre vai variar do solvente que você está usando, da quantidade de tinta que você está colocando na sua peça. Se você utilizar pouca tinta diluída com o EcoSolve e com o secante cobalto, com toda certeza a sua peça vai secar quase tão rápido quanto a acrílico. Eu tive essa experiência pintando a Lara Croft, que foi o que eu mostrei no começo do vídeo, e eu vou mostrar o passo a passo da pintura pra vocês dela daqui a pouquinho. Eu só fiz primeiro esse experimento com o Maximus porque eu tava testando, né, tentando aprender a manusear mesmo a tinta, porque eu trabalhei já com tinta a óleo, mas mais fazendo washes e outras técnicas. Fazer uma pintura de pele toda com tinta a óleo é um pouquinho diferente, então eu tava treinando também. E depois que eu treinei, eu acredito que o meu Maximus não ficou tão bom, não ficou excelente. Ficou bom, mas não ficou excelente. Mas depois que eu treinei e já entendendo como funciona a minha tinta a óleo, entendendo os conceitos certinho, eu acredito que eu já consegui ter um resultado e uma agilidade nos meus processos muito melhor quando eu pintei a Lara Croft. Aqui como ficou mais ou menos o meu Maximus, né? Dá pra ver que eu vou fazendo as transações em cima da tinta, eu passo a tinta com um pouco cuidado e depois eu vou fazendo as transições mais claras.
Pra fazer essa pele do Maximus, eu usei diversas cores de tinta óleo. Usei marrom, usei vermelho, usei amarelo, usei branco, usei pele, usei salmão, sabe? Usei várias cores e eu cheguei a fazer misturas. Mas a minha experiência com a Lara, eu tentei simplificar um pouco as coisas e eu usei menos cores e eu tentei fazer as misturas mais na peça. Eu acho que ficou com um resultado melhor ou até superior. Acho que eu desperdicei muita tinta ali naquele Maximus que nem precisava. E eu fiz muita mistura que também não precisava e no final nem agregou tanto assim ao meu resultado. Vamos agora pra Lara, que essa sim eu acho que eu consegui fazer um trabalho melhor. Já entendendo como a tinta óleo funciona e não cometendo mais aqueles erros de diluir muito que nem eu fiz com o Maximus, eu tô usando a minha tinta um pouco mais grossa, reduzi bastante a minha paleta de cores. Ali eu tô usando apenas o Burnt Umber, o branco, o carmim e a cor de pele. E eu tô usando apenas esses 3 tons para fazer as transições. As partes mais escuras eu tô usando uma mistura de cor de pele com o Burnt Umber. E para as partes mais claras eu tô misturando o branco com o carmim para dar um tonzinho mais arrosado para a pele dela, com a cor de pele. E eu vou fazer essas misturas conforme eu vou sentindo que tá ficando legal. Como a tinta óleo demora um pouco mais para secar, ela dá essa liberdade de você enrolar um pouquinho mais para fazer os wet blendings ali. Então, com esse fundo de pele que já estava aplicado nela, de novo, sem verniz, eu só esperei secar bem a cor de pele, eu vou fazendo ali os tons de luz e sombra na pele dela. E tentando fazer o likeness, né? Que é seguir as referências do personagem original, que no caso é a Angelina Jolie. Por uma pintura mais realista, eu fiz uns detalhes vermelhinhos no joelho dela, fiz o tom de pele com variações tonais. Deu pra brincar bastante com essa tinta óleo e foi muito mais fácil e prazeroso fazer esses degradês, essas transições, do que na tinta acrílica. A tinta acrílica eu sinto que você vai fazendo e vai ficando tudo manchado. Na tinta óleo você tem mais controle e parece que a tinta funciona como ela deveria. Então, o maior tempo de secagem e a alta pigmentação das tintas a óleo faz com que as suas transições fiquem muito mais bonitas e até te convida a ficar mais tempo lá suavizando elas e acrescentando pouquinhas quantidades de tinta até ficar do jeitinho que a gente quer. Na acrílica a gente tem que esperar a tinta secar para saber como ela vai ficar. Na tinta óleo não, ela não tem muita alteração de pigmentação e geralmente a alteração de pigmentação faz ela ficar com uma cor mais viva ainda e não mais opaca, que é o que ocorre com a tinta acrílica. E bora lá para a pintura da segunda head do vídeo. Dessa vez, com um pouco mais de experiência, menos diluição e menos tinta no pincel, eu tô fazendo os sketches de sombra dessa Angelina Jolie. Então, como dá pra ver, eu vou tacando a sombra ali com a cor marrom e depois eu vou vir com a cor de pele, a cor branca, pra vir trazendo as highlights e construindo as cores do rosto dela. A tinta óleo, eu acredito que faz esse processo ser rápido e simples comparado com a tinta acrílica.
A tinta óleo, num primeiro momento, ela pode parecer não tão convidativa para quem está iniciando na pintura, até porque você pode utilizar diferentes solventes e isso vai mudar muito o seu resultado final. Mas no geral eu acho que ela é bem interessante pra gente utilizar, ainda mais se você já tem algum conhecimento. Mas também eu acho que se você tem muito conhecimento sobre tinta acrílica, talvez você se embanane um pouquinho na hora de utilizar o óleo. Então, talvez você não saber como usar a tinta acrílica, estando a primeira vez tendo contato com a tinta óleo, ela, num primeiro momento, pode ser até mais fácil, já que as transições tendem a acontecer de maneira muito melhor e muito mais suave. Aqui tá a minha Lara, depois de eu já terminar ela, depois eu já fazer os detalhezinhos do olho e da boca. O olho eu não utilizei tinta óleo, mas a boca foi também com tinta óleo e eu amei demais essa pele. O que vocês acharam? Gostaram? Deixa aí nos comentários para eu saber. E até o próximo vídeo. Tchau!